Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Estamos trazendo mais uma aula para você. Hoje, ao vivo, vamos falar da festa de Purim. Está comigo a Gabi, que vai participar com a gente aqui, porque como se fala de honrar as mulheres, na festa de Purim as mulheres são honradas, porque Esther foi muito usada por Deus para libertar todo o povo de Israel, né, Gabi? Amém. Shalom, amado. Vamos ler primeiramente o capítulo 9 de Esther, que fala do decreto da festa de Purim. Capítulo 9 do livro de Esther, do versículo 20 a 22, diz assim: E Mardoqueu escreveu estas coisas, enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em um dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes, de alegria e de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. Aleluia! Então está aqui estabelecida uma festa que é muito semelhante à nossa festa de Natal, né? Que a gente dá presente, que a gente faz festa. E os judeus comemoram esse dia de festa como um dia que Deus deu vitória contra os seus inimigos. Então, eles foram vencedores e se tornaram tão abençoados, que todo mundo, todas as pessoas nas 127 nações queriam se converter ao Deus dos judeus. Então é uma festa de vitória retumbante, de alegria, a festa mais alegre do calendário judaico, porque há muita alegria, muita festa, muita dança, né? Nosso calendário aqui, a festa é no dia 9 de março, começa às 18 horas e vai até o dia 10 às 18 horas, porque no calendário judaico o dia começa às 18 horas, termina no outro dia, 18 horas. Gabi, o que as pessoas mais falam, perguntam a respeito da festa de Purim, o seu sentido profético, escatológico, o que as pessoas mais têm interesse em saber? Muitos têm perguntado, né, se essa festa pode ser comemorada por cristãos hoje, se hoje ainda é comemorado, como se comemora, o que se faz, né? Se nós como igreja, alguns têm dúvida, mas não é uma festa das leis judaicas, né? Cabe também a nós cristãos participar e como fazer, o que fazer, né? O que tem que ser feito nessa festa, perguntas assim tem feito. Bom, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, a palavra de Deus é uma espada cortante, né? Mais afiada que uma espada de dois gumes, e toda palavra que vem de Deus, ela vem com o objetivo de libertar, curar, abençoar. Esta palavra é tão forte na festa de Purim que todas as pessoas que têm o mesmo problema que havia nos dias de Esther, ela pode pedir a Deus que aconteça a mesma coisa na vida dela. Essa festa não está incluída nas festas obrigatórias do povo judaico, mas ela vai permanecer mesmo depois, no milênio, a festa de Purim, ela vai continuar. As outras festas, que não serão todas as festas que vão continuar no milênio, mas Purim vai continuar porque é uma vitória tão grande que ela ficou registrada e veio para ficar. E nós podemos, sim, comemorar, fazer atos proféticos nesta festa, pedir que Deus nos dê a vitória contra os nossos inimigos, que Deus devolva os bens que nos roubaram, a pessoas que estão injustiçadas na justiça, né? Estão enfrentando processos de injustiça, pode pedir que Deus faça justiça, porque tudo isso aconteceu no livro de Esther, na festa de Purim. A história a história é muito bonita, ela dá um destaque para a mulher. Uma mulher
que a Esther, ela se destacou tanto que ela foi a mulher que, a partir de Esther, os reis passam a governar junto com as rainhas. Antes o rei governava sozinho, a rainha ficava lá atrás, né? E a partir disso, hoje a mulher é tão valorizada que ela está junto com o homem, porque Deus usou Esther para salvar todo o povo judeu que estava na época espalhado em 127 nações, províncias, né, do reino da Pérsia, que o rei era o rei Assuero, e ele escravizou os povos e também juntamente os judeus. E mesmo na escravidão, o povo judeu teve uma vitória tão grande contra seus inimigos. Então nós já ouvimos, é bom relembrar, que a primeira rainha do rei, a Vasti, ela se recusou a participar de uma festa que o rei fez, uma festa que dura 6 meses, e ela se recusou a se apresentar quando o rei mandou chamá-la, e ela acabou perdendo o trono. Então o rei fez uma na época, chamou de todas as províncias, escolheu mulheres, moças, para escolher entre elas uma rainha. Esther se preparou, se consagrou durante 6 meses com óleo, com mirras, e buscando a Deus juntamente com seu povo, e foi escolhida para ser rainha. Então aqui é a primeira parte da história da vida da rainha Esther e do povo judeu naquela época. Uma rainha perde o poder, uma outra escrava sobe ao poder. Então isso mostra que Deus pode levantar alguém do pó e transformá-lo e colocá-lo junto com os reis. Esther, ela foi essa pessoa que recebeu esta unção de Deus e ser destacada. Então, Gabi, aqui tem um primeiro pedido que qualquer pessoa pode fazer para Deus. Alguém que está por baixo, ele diz: Senhor, eu quero sair dessa escravidão e subir e ser honrado pelo esposo, ser honrado pelo patrão, ser honrada na política. Então, qualquer mulher hoje pode fazer esse pedido a Deus e pode receber isso, porque isso aqui chama-se jurisprudência, né, bíblica. Se uma mulher conseguiu, qualquer uma pode conseguir. Então a gente vê quantas pessoas hoje que precisam dessa subir de nível, né, Gabi? É verdade. E tem uma curiosidade também, que a rainha que caiu, a Vasti, ela usava nos sábados, que os judeus guardavam os sábados, ela chamava as crianças e faziam eles fazer trabalhos forçados e humilhantes nesse dia, para humilhar eles. E o dia que ela caiu foi num sábado também. Olha só, então é interessante, já que a Gabi puxou lá da gaveta essa. Isso aí é uma coisa assim, uma revelação que é falado pelos sábios, né? E no Talmud, a rainha primeira que caiu, ela obrigava o povo judeu dizem que ela obrigava até as moças a trabalhar nuas, judias, né? Então ela fez bastante judiaria, ela era uma pagã, ela era ligada a muitas coisas ruins, né? E chegou o momento que o que ela fez de errado no sábado, ela pagou no sábado. Então isso é bem legal lembrar disso. Então aqui é uma oportunidade que também é importante lembrar, já que a Gabi lembrou do sábado, essas festas judaicas, elas revelam e são feitas em tempos proféticos. Então cada festa dessa, ela é realizada dentro de um tempo em que é chamado Moed. É um tempo de Deus se manifestar. Então é um tempo que Deus se manifesta para fazer justiça. E então cada pessoa, não importa qual a nação que você esteja, se você crê que Deus se manifesta nesse tempo,
Você pode pedir a Ele que se manifeste a favor da tua vida e venha te dar esta vitória. Se o inimigo está fazendo coisas que é errada, você pode pedir que Deus julgue ele nessa festa. Então, na festa de Purim, é uma festa que Deus julga um demônio chamado Amaleque. É um principado que desde que o povo saiu do Egito, eles seguiam atrás do povo de Deus e eles vinham massacrando as crianças que ficavam para trás, né? Na peregrinação do Egito até a Terra Santa. As crianças ficavam distraídas mais para trás, ou os velhos, pessoas distraídas. Quando o povo saiu do Egito, vinha uma nuvem sobre eles e aquela nuvem cobria todos que estavam se dirigindo à Terra Prometida. Mas os que ficavam para trás ficavam fora da nuvem. Aí os amalequitas vinham, se prevaleciam, batiam e matavam aquelas pessoas, né? Então este Amaleque, Deus deu um decreto contra Amaleque desde os dias de Moisés e Josué, que Deus disse que iria destruir Amaleque e mandou a gente fazer guerra contra Amaleque. Então a gente deve sim levantar guerra contra a injustiça, guerra contra a opressão, guerra contra esse demônio que opera em governos, fazendo com que governos venham escravizar pessoas, maltratar pessoas. E então, interessante que quando a rainha Esther estava governando, surgiu um vice-rei chamado Ramã, que é um amalequita, descendente de Amaleque. E ele conspirou para destruir o povo de Deus. Ele tinha uma feiticeira que era a esposa dele, porque os amalequitas são os maiores feiticeiros da terra. E o povo judeu é o povo que mais sabe enfrentar feitiço, Gabi. O povo judeu é o povo que mais é preparado para enfrentar demônios, feitiçarias, magias e todo tipo de opressão satânica. Então, quando Ramã preparou essa armadilha para matar o povo judeu, ele fez um decreto para matar o povo judeu. Ele trabalhou com a mandinga da esposa dele, na feitiçaria, e ele foi e conversou com o rei, ofereceu uma fortuna que hoje está estimada em quase um bilhão, e ele ofereceu para que o rei assinasse o decreto, né, para matar todo o povo judeu, e assim ele destruiu os judeus. Mas o povo de Deus, principalmente Mordecai, ele vai e reúne o povo de Israel para jejuar e orar. E o Mordecai deu uma ordem para Esther e disse: Esther, vai, entra na presença do rei e clama pelo povo de Israel, para que ele revogue o decreto. Mas a rainha Esther, na primeira vez que o Mordecai pediu, o Mordecai era o pastor dela, né? Quando ele pediu, ela a primeira vez se negou, disse: não posso ir, porque se eu entrar na presença do rei sem ser convidado, eu posso morrer, porque ele tem um cetro na mão, se ele levantar o cetro eu vivo, se ele baixar eu morro. Aí Mordecai disse a frase, né, célebre, quem sabe se para esse tempo Deus te escolheu. E se você não cumprir a tua missão, Deus pode conseguir levantar livramento de outro lado, mas você e a tua família perecerão. E ela então disse: tudo bem, então eu vou obedecer ao pastor, o Mordecai, e vou entrar na presença do rei e peço que ore por mim e jejue 3 dias. Então, enquanto o povo jejuava 3 dias por ela se animou e foi até a presença do rei. Então, Gabi, aqui tem mais um marco na nossa vida, que hoje nós vemos que muitas pessoas, elas não honram muito os pastores. Se o pastor pede algo que é difícil, as pessoas já recuam, né? Observe que essa marca da Esther, isso é uma marca muito importante na vida dela.
que eu vou falar na segunda parte da aula, eu vou falar sobre isso, o segredo das mulheres mais amadas do mundo. Toda mulher que quiser ser amada tem que assistir a segunda parte da aula. Eu gravei especial esta segunda parte que eu chamo, dei o subtítulo de Valor de uma Mulher. Observe que a rainha Esther não era muito amada no início. O rei passa muito tempo sem chamar ela. Então quando Mordecai diz, vai lá e entra na presença do rei, ela diz, faz muito tempo que ele não me chama. Então isso mostra uma pessoa que está, como é que diz, do escanteio, né? Não está agradando muito. Mas depois que ela obedeceu Mordecai, que era o seu líder espiritual, ela passou a ser a mulher mais amada do mundo. Oh, o que achou dessa, Gabi? Fica a dica. Fica a dica, né? Que hoje tem muito disso, né, Gabi? Muitas pessoas que hoje não têm assim a honra, né? Acho que uma das maiores dificuldades hoje é essa honra, porque no mundo hoje de internet, né, cada um acha que sabe mais que o outro. Então, um dos grandes problemas que a gente vê é falta de honra aos pastores, à cobertura, aos líderes. Hoje as pessoas não sabem mais quem ouvir, quem eu devo ouvir, quem eu devo obedecer. Então, a gente tem hoje que a gente conversa com bastante pessoas, né, as pessoas estão meio confusas, né? O profeta pediu isso, será que realmente, né, posso fazer? Será que é para mim, não é para mim? Então, até essa escola é, por exemplo, uma diretriz, né, princípios que a pessoa está recebendo. Pastores que estão na cobertura têm que receber, ouvir e pôr em prática, né? E muitas vezes as pessoas perguntam, meu Deus, qual é o problema, né? Onde está o problema que as coisas não estão dando certo para mim? Onde eu não estou encontrando o favor do rei, né? Que é o caso da Esther, ela precisava alcançar o favor do rei. E hoje, nos dias de hoje, precisamos alcançar o favor de Deus. E aprendo, tipo, a Esther, o princípio dela, ela honrava, ela se submetia, ela sempre foi uma serva, sempre foi submissa, sempre ouviu e nunca fez por conta própria, tipo assim, do entendimento dela, que nem a gente vê hoje, quero a cobertura, recebo a benção, daqui a pouco eu que sei, né? Já aprendi demais, já sei demais, agora eu posso andar por si só, né? Então eu acho que é um princípio muito forte, tu andar debaixo de uma palavra, que nem foi falado desses dias, né? Tu está debaixo de uma palavra, ou seja, tu está debaixo de uma proteção, tu está guardado por aquela palavra, né? Então, se o líder dela, digamos, o pastor dela, no caso, disse, ela tinha o respaldo da palavra dele e ele, né? Tipo assim, que nem o teu líder é Deus, a cobertura e você. Então, a tua cobertura tem uma direção de Deus e você tem a direção da tua cobertura e né? É um caminho que está andando debaixo daquilo, né? Proteção. Inclusive tão forte isso, que Mordecai diz para Esther, tu nunca diga que você é judia, na verdade, é israelita na época, né? Porque até aquele dia, nunca se tinha chamado judeus de judeu. Pela primeira vez o judeu foi chamado de judeu no livro de Esther. E antes não se chamava judeu. Então Mordecai disse, você não diga a tua origem. Agora observe que interessante. Ela vai casar e o rei pergunta de onde ela não disse. Quanto custou para ela obedecer o Mordecai, né? E detalhe, toda pessoa que não tinha origem ou rainha, ela não era honrada como as outras. O rei não falava direto com ela, mandava alguém. E depois que ela revela, mais tarde que ela revela que ela é descendente do rei Saul, que ela tinha sangue real, o rei passa a tratar ela de outra maneira. Então a obediência da Esther foi uma coisa que lhe custou bastante caro, mas também lhe deu a vitória. E eu vou falar na segunda parte da aula o motivo pelo qual Esther recebeu o Kéter. Kéter é uma coroa. Então aquela coroa que ela recebe, primeiramente ela recebe a coroa de rainha, mas ela não governava com o rei. Mas depois que Deus lhe dá um Kéter, uma coroa, ela passa a governar com o rei. Então observe que isso também tem situações, tem pessoas que são ricas e não podem sofrer da riqueza. Quer dizer, tem tudo, mas não tem nada, né?
não tem o poder de usufruir da bênção que Deus deu. Por quê? Porque isso depende de uma outra bênção de Deus. Porque uma coisa é você colher a tua colheita, a segunda é você comer da colheita, usufruir da colheita. Então, isso foi bacana que a Esther obedeceu e ela foi honrada e ela ficou debaixo de um poder extraordinário. Agora vamos à palavra sorte. Observe como é interessante. Primeiramente Esther, que é considerado um membro da igreja. Mordecai, considerado pastor. Os dois juntos conseguem o Kéter. A primeira vez que aparece a palavra Kéter é no livro de Esther. E aparece duas vezes. Quando a rainha Esther recebeu Kéter e quando Mordecai recebeu. Então a rainha Esther, quando ela subiu, ela apresentou o Mordecai para o rei. E diz: rei, esse aqui é meu primo, ele que é meu pai espiritual, meu pastor espiritual, meu sacerdote. E ele que salvou o senhor da conspiração lá e tal. E ele é o cara, né, que é da minha família, meu pai. E automaticamente o rei já abençoou ele também. E passou a honrá-lo. Então isso é outra lição que hoje é difícil se ver também, principalmente no Brasil. Às vezes tem uma pessoa humilde na igreja, né? E vamos falar assim, um jovem lá que se criou na igreja, daqui a um pouco ele vira um jogador de futebol, né? E ele se torna famoso, e ele não lembra mais da igrejinha dele. Nós tivemos um jogador aqui no Brasil, que o pastor dele, que ganhou ele para Jesus, foi preso na fronteira lá, não vou citar o nome, mas é bem conhecido no Brasil. Ele foi preso na fronteira dos Estados Unidos, estava levando dinheiro a mais do que era permitido, alguma coisa assim. E ele foi processado. E aquele jogador, ele dizia abertamente assim: eu estou do lado do meu pastor. E eu conheci outra pessoa, membro daquela igreja, eu estava no Canadá, e ele disse: olha, eu estou saindo fora, não vou ficar com aquele pastor que agora está na prisão lá, está com tornozeleira. E eu perguntei: mas foi esse cara que te ganhou para Jesus? Ele disse: foi. Pois é, mas ele te recebeu quando você estava bêbado, você estava drogado, e agora porque ele teve um problema você vai abandoná-lo? Mas eu não sei o que, ele errou, se fizer, mas quem vai julgar ele são os juízes. Ele vai pagar o preço de ter cometido essa falha, mas o cara não é um bandido, não é um criminoso, ele cometeu uma falha. E não teve jeito, o cara disse: não, lá na igreja todo mundo vai abandonar ele. E eu falei para o meu filho, na época, que queria ser jogador, eu disse: observe só aquele jogador. Mesmo que o pastor dele teve problema, ele está do lado do pastor. E ele disse: pois é, pai, isso aí é fidelidade. Mais tarde, aquele jogador abandonou o pastor. Eu falei: você foi. Por quê? Dias depois, aquele jogador perdeu a esposa, separou, nunca mais foi campeão mundial, nunca mais. O cara sumiu. Então, amados, não estou querendo assim julgar nem A nem B, mas estou passando um princípio que nós, como membro, temos que saber o que devemos fazer com relação aos nossos pastores. E o que nós não podemos fazer é julgá-los. Porque tem quem os julgue, né? Ou Deus, ou se a pessoa errou. Mas a nossa posição como filho deve ser honrar os pais e simplesmente honrar os pais. Não quer dizer que seu pai é bom, o pai não é bom, o pai errou, acertou. E a Esther ensina essa lição tremenda, que quando o vice-rei perseguiu Mordecai, ela ficou do lado dele, ela obedeceu e ela entrou na presença do rei e ela entrou lá para pedir misericórdia. E aí acontece uma coisa interessante. Olha só, feitiçaria. O que mais acontece hoje no mundo é feitiçaria. E então Ramã, que é o vice-rei, que é inimigo natural dos judeus, né? Porque Ramã vem de Hamas, vem dos amalequitas. Todos são inimigos dos judeus, vivem largando bomba no povo judeu.
esse Ramã, ele queria matar Mordecai e todo o povo, então ele consultou a feitiçaria, né, da sua época. Sua esposa era bruxa, né? Cara, o marido da bruxa. E aí ela jogou a sorte lá, os dados, e caiu o dia 13 de Adar. Nesse dia 13 era o dia de matar os judeus. Observe. E nesse mesmo dia que que é chamado dia 13 do azar, né? Que todo mundo tem medo do 13, da sexta-feira 13, né? De Adar, né? Nesse dia 13 de Adar, é que o diabo escolheu para matar o povo judeu. Quem morreu foi o feiticeiro e toda a sua família. Então aqui é muito, muito especial que você entenda isso, que na festa de Purim, aquilo que o inimigo desejou para você acontece para ele. O feitiço vira contra o feiticeiro. O feitiço vira contra o feiticeiro. E é bacana isso na festa de Purim, porque eu não desejo mal para os meus inimigos. Até desejo que meus inimigos vivam para ver a minha vitória, né? De pé, que eles estejam de pé para ver a minha vitória. Mas com Deus não se brinca. O que você deseja para outro acontece para você. Então as pessoas que desejaram mal para você, esse mal que ela desejou vai acontecer para eles. Então o Ramã fez uma forca para matar Mordecai. E ele é enforcado na própria forca que ele preparou para o judeu. Então no dia que foi marcado para o povo de Israel morrer, quem morre são os inimigos. Amém? Amém. Então são alguns aspectos da festa de Purim para você entender o que se pode fazer de atos proféticos nesse dia, o que nós podemos pedir a Deus, o que nós podemos fazer. Outra coisa importante, que a rainha Esther, quando entrou no terceiro dia, que ela foi se apresentar para o rei, ela entrou, tá? Os sábios dizem que ela entrou na presença do rei, no lugar onde eles faziam oferendas para o Deus deles, que era ali o diabo. Então, na presença do diabo, ali no altar, naquele altar, entrava uma vez por ano só o rei e algumas pessoas que ele escolhia a dedo para entrar naquele lugar. Então, neste lugar onde eles adoravam aquele demônio, que aquele demônio, aquele Deus, tinha um nome, inclusive, parecido com Mordecai. Entendeu? Era um nome que lembrava Mordecai. O demônio que estava ali e que o rei servia, né? Então, naquele momento que eles estão ali fazendo as suas oferendas lá, a rainha Esther escolheu aquele momento para interceder pelo seu povo. E então isso foi um ato de Esther de decisão. E vocês vão ouvir na próxima mensagem que eu vou pregar, o que significa a palavra decisão. Ela tomou uma decisão de vida ou morte. Ela podia escolher, ou ela ficava no palácio dela numa boa, ou ela arriscava a vida pelo seu povo. E essa aqui é a encruzilhada, né, Gabi? Sim. Que muita gente prefere ficar na zona de conforto. Palácio. Prefere o palácio. Não se mete em guerra. Quando nós convocamos aqui para uma maratona, que tem que ir para a guerra 24 horas direto, a gente vê que só vai guerreiro. Então, o ato de Esther de sacrificar a sua própria vida, ela tomou uma decisão. Intercessora. Ela é uma intercessora que esteve disposta a morrer e sacrificar sua vida pelo seu povo. Então, quando ela entra na presença do rei, naquele momento, o rei está com cetro. Se o rei baixar o cetro, ela morre. Então a lei persa era assim, se alguém entrar na presença do rei sem ter chamado, ele podia matá-la. E quando ela chega, foi aquela expectativa, né? Ela chegou lá e o rei então está com o cetro na mão
E todo mundo na expectativa, se ele baixar o cetro, ela morre. Se ele levantar, ela vive. Então aqui dentro dela, a rainha Esther fez um ato de sacrifício, uma decisão de vida ou morte. E a palavra decisão, ela tem algo de muito semelhante a suicídio, a genocídio, porque decisão é sacrificar uma opção. Então ela tinha duas opções. Uma, ficar no comodismo e salvar sua própria pele. E a outra, oferecer sua vida. Então ela tinha que sacrificar uma das decisões. Não pode ficar dos dois lados. Ou sacrifica, ou então foge do sacrifício. E ela decidiu então, a palavra decisão, ela assassinou uma escolha e escolheu a parte mais difícil de dar sua vida. Então aqui, este é o ponto, é o coração da festa de Purim. É uma festa para comemorar a vitória contra os inimigos. Mas essa festa custou um preço. Então, em primeiro lugar, os sábios dizem que naquele dia, em todas as tribos, em todos os lugares, era um dia de ofertar. No terceiro dia do jejum de Esther, estava começando a Páscoa naquela época. Então, naquela época, aquele dia era o dia de separar os cordeiros. Hã? O pessoal perguntou se tinha alguma oferta nesse dia. Observa, o livro de Esther, ele não fala o nome de Deus e não fala também de sacrifício específico pela festa, mas está nas entrelinhas, e os judeus fazem isto quando tem uma situação igual a de Esther, eles oferecem a Deus uma oferta de sacrifício. Então vamos ver que tipo de oferta que Esther apresentou. Primeiro, ela ofertou sua própria vida. E também a festa de Purim é também chamada pelos judeus o segundo êxodo. Que lá no livro do Êxodo, Moisés tirou o povo e foi feita uma oferta de cordeiros para tirar todo o povo de Israel. Este momento desse terceiro dia que aconteceu essa entrada de Esther na presença do rei, estava terminando 3 dias de jejum, estava começando a Páscoa. Então naquele dia, tinha milhares e milhares de cordeiros sendo sacrificados. Então naquele dia, eles estão pedindo a Deus que julgue o inimigo. Então observe só a semelhança da festa de Purim com Páscoa. Lá na Páscoa, lá em Êxodo, eles pediram a cabeça do faraó. Pediram que Deus julgasse o principado do Egito. Agora estão pedindo que Deus julgue o principado da Pérsia. Ali está um vice-rei incorporando o demônio de Amaleque. Lá na Páscoa era o faraó que incorporava o demônio. Então naquele dia que Deus julgou o principado na Páscoa, no mesmo dia Deus julga o principado lá na Pérsia. Então naquele dia também tinha milhares e milhares de ofertas de cordeiros. E os sábios dizem que também tinha outra oferta, que era aquela oferta que Deus manda recolher para a construção do templo, que era lá na Parashá Terumá, que fala dessa oferta que é recolhida todo ano para guardar, e somando tudo, aquelas ofertas superaram as ofertas de Ramá. Então houve uma oferta, e a gente faz uma oferta nessa data, é a data de você oferecer a Deus aquilo que é o melhor para você. Então vamos ao ato profético. Alguém que está pedindo assim, Senhor, eu quero a minha vida sentimental, quero ser como Esther, quero ter o amor do meu cônjuge, eu quero casar, que eu não consegui casar. Começaram a rir, tá? Quantos estão querendo casar aqui, né? Levanta a mão. Então escute bem o que eu vou dizer para você. Você tem uma escolha. Então essa decisão que a Esther tomou,
É a mesma decisão que você tem que tomar. Você tem na tua casa coisas boas, você tem talvez dinheiro na poupança, você tem joias, você tem um carro, você tem casas, né? Tem muitas coisas que Deus te deu. Então nessa época porém, eles iam perder tudo, perder casa, perder bens, perder a vida, perder os filhos, né? A nação ia ser exterminada. Então eles tiveram que fazer uma decisão. Então a palavra decisão, ela é super importante, porque você vai se defrontar com duas escolhas. Você tem, de um lado você tem um bem, você tem uma oferta, do outro lado você tem um pedido. O Ramã pegou 400 toneladas de prata e ele ofereceu aquilo. O rei ficou tão impressionado com a oferta dele que nem perguntou quem era o povo que ele queria matar. Foi logo dando o anel para ele. Então aqui tem um princípio, né? Quando você dá a melhor oferta, o rei dá o anel para ele. Então Ramã vai e dá uma grande oferta para o rei Assuero, e o rei Assuero dá o anel para ele carimbar o pedido. E assim também, quando nós damos a melhor oferta para Deus, ele nos autoriza a fazer o carimbo do decreto que a gente quer. Então isso é muito profético, que você faça o teu pedido e ofereça a Deus a tua melhor oferta. O nosso povo aqui, no nosso ministério, todo ano, todos eles fazem oferta. Até a pessoa, uma família mais simples, eles dão oferta de cordeiro, pelo menos cordeiro. E a única preocupação que nós temos é que eles querem entregar antes, né? 40 dias faltando, eles querem entregar hoje. Ele não é hoje. Agora essa semana tivemos aqui o Júnior, né? Que terminei de falar que nós íamos projetar uma oferta extraordinária de agora até a Páscoa. Ele já saiu no final do culto chamando, olha, tem lá no banco um dinheiro para comprar as rodas do carro e eu já quero tirar, já trazer amanhã. Eu digo, calma filho, espera até a data. Não, vou entregar hoje. E tem mais, pai, eu tenho o carro também, que o carro é uma idolatria. A paixão da vida dele. A paixão da vida dele, né? O carro do Júnior, bom, nem dá para dizer o que ele falou do carro, né? Que ele, quando entra naquele carro, dá umas aceleradas para o motor, sai, né, o barulho. E ele não troca aquele carro nem por, o que ele falou? Por uma Ferrari, né? Ele disse que não. E agora ele disse, pois mas eu vou entregar para agradar a Deus, para Deus, porque essa é a minha alegria, isso que está no meu coração. Então, é muito forte. Deixa eu só fazer tem uma coisa também que é importante falar, que eu vi essa semana, né? Me mandaram num pastor dizendo que é pecado quem prega que se você está dando uma oferta para resgatar algo, para pedir algo, isso é errado, é pecado. Porque você não tem que dar mais ofertas. Jesus já foi oferta, Jesus já te deu tudo, né? E é um absurdo, então isso aí você não vai receber nada. Não adianta dar oferta e para receber alguma coisa, quem está ensinando isso é mentira e um monte de coisa, né? Então seria importante falar isso também, porque, né, as pessoas têm, que nem eu disse no começo, elas têm ouvido várias pessoas, elas não sabem mais em quem ouvir.